A gente vai conversar com o especialista na sequência, mas para a gente ilustrar um pouco mais sobre esse assunto, a Carolina Vilela conversou com alguns empreendedores que pretendem fazer parte do programa Acredita e conversou também com o ministro da Micro e Pequena Empresa, Márcio França, para a gente entender um pouco mais do que foi assinado pelo governo federal. Ajuda para pagar contas atrasadas, investir e fazer o negócio andar. Para a Kátia, todo o apoio é válido para seguir no ramo da panificação. Ela teve dificuldade para conseguir um empréstimo e já faz planos de olho nas novas medidas lançadas pelo governo. Conseguindo essa linha de crédito maior, ou seja Pronamp, ou seja com apoio do Sebrae, ou de alguma outra forma que seja, principalmente com apoio do governo, eu acredito muito que seja bom para todo mundo. Cerca de 6 milhões de micro e pequenas empresas do país estavam inadimplentes em janeiro deste ano. Para ajudar microempreendedores individuais e pequenas empresas a saírem do vermelho, o governo lançou um programa de renegociação de dívidas. O chamado Desenrola dos Pequenos Negócios é voltado para quem tem um faturamento anual de 4,8 milhões. Os débitos poderão ser negociados até o fim do ano. O programa Acredita também prevê a ampliação do crédito para o empreendedorismo. O público-alvo são famílias de baixa renda, inscritas no Cadastro Único, trabalhadores informais, produtores rurais e mulheres. Aí da ordem até 30% do faturamento que eles tiveram no ano passado. Se for uma empresa que tiver uma mulher no comando ou na direção da empresa, aí pode levantar até 50% e aí tem um prazo de pagamento com um juro que é bem menor do que se fosse no sistema bancário normal. O governo também vai oferecer uma linha de crédito com condições especiais para MEIs e microempresas com faturamento anual de até 360 mil. O Planalto ainda não deu detalhes de como essas medidas vão funcionar. Ao todo, a estimativa de renúncia fiscal com os 4 eixos do programa Acredita é de 18 milhões em 2025. E para falar um pouco mais sobre o programa Acredita, nosso convidado no Manhã Bandeirantes desta quinta-feira é o economista especialista em gestão de negócios, Rica Mello, a quem agradecemos por atender o nosso convite. Prazer ouvi-lo aqui na Bandeirantes Campinas. Rica. É um grande prazer estar com vocês aqui também. Fico à disposição. Esses números estimados pelo governo federal para o que é chamado de desenrola dos pequenos negócios, um faturamento bruto anual de até 4 bilhões 800 milhões de reais, a possibilidade de famílias renegociarem dívidas e manterem seus negócios abertos. É muito otimismo ou é um plano que você entende pé no chão e que pode dar resultado para quem é MEI? Olha, o governo tem tentado, de fato, primeiro, ganhar um pouco mais a classe média e tentado ganhar um pouco mais dos empresários, então tem trazido algumas iniciativas para auxiliar uma série de empresas, né, ou microempreendedor ou empresas um pouco maiores, que faturam até 4,8 milhões por ano, a se restabelecerem aí no mercado. Muitas delas estão com dívidas um pouco altas, então eu entendo que é um programa muito interessante, de fato, para o microempreendedor e para essas empresas, mas claro, os números que o governo traz aqui do potencial de empréstimos que podem acontecer, eu acho que provavelmente a gente não deve chegar aos níveis que o governo está trazendo, porque em outras iniciativas que o governo fez aí no último ano, dificilmente ele tem conseguido chegar em todo o impacto que ele estima, mas os impactos foram grandes, por exemplo, do próprio Desenrola Brasil, que foi para as pessoas físicas e para algumas pessoas jurídicas, foi muito grande no ano passado, então eu acredito que vai ter também um impacto interessante aqui para os microempreendedores individuais e também para essas empresas que faturam até 4,8 milhões por ano. Então acho interessante esse programa do governo para ajudar a oxigenar a economia, a oxigenar uma série de empresas que hoje estão inadimplentes, que por isso acabam não conseguindo ter crédito, não conseguem investir mais nas suas localidades, nas suas regiões, e como as empresas pequenas são elas responsáveis pela grande maioria dos empregos no Brasil, esse tipo de medida eu acho que é interessante para os empresários e também para as pessoas das localidades, pessoas que trabalham nessas empresas, porque oxigena também os empregos dessas empresas. Curioso o teu destaque quanto ao governo se aproximando da classe média, porque pelo menos na propaganda oficial do programa Acredita, o governo está dizendo que se baseia em 4 eixos principais e que o primeiro deles é a política destinada à família de baixa renda que está eventualmente inscrita no Cadastro Único.
os informais, as mulheres que recebem o Bolsa Família. Mas no seu entendimento, na prática, esse projeto ele tenta atrair mais a classe média do que a classe mais baixa? Desculpa, é que como são 4 pilares, né? Eu estava comentando, acho que do segundo pilar. O primeiro pilar, de fato, ele está olhando para baixa renda, né? Ele está olhando para o pessoal que está no cadastro único, inclusive, aí dos trabalhadores, então, do governo, né? Então, ele, de fato, aí ele está olhando para baixa renda. Ele está tentando pegar todos os estratos, tanto na baixa renda, e aí é um público de milhões de pessoas, de fato, que ele entende que ele pode auxiliar, com empréstimos que ele estima de 5 a 6 mil reais, empréstimos de valores mais baixos. Então aí de fato a gente está pegando um pouco da baixa renda, e quando ele olha para as empresas, né, de faturamento até 4,8 milhões, aí sim ele já está pegando um pouco mais de uma renda média, tanto do trabalhador que trabalha para essas empresas, como também aí dos empresários que já tem uma renda um pouco mais alta. Então ele está nos 4 pilares, ele está tentando abarcar toda a população, mas eu entendo que a grande maioria dessas do dinheiro que está sendo colocado pelo governo, eu acho que vai auxiliar mais a classe média a se aproximar do governo, seja porque uma grande maioria dos empregos das empresas que vão ser beneficiados é a classe média brasileira e não a classe baixa. A classe baixa é no primeiro pilar, de fato, que é nesse crédito, microcrédito, para realmente o pequeno empreendedor, bem pequenininho, que vai, em média, precisar aí de valores como 5, 6 mil reais. Perfeito. E com relação ao eixo Acredita no Crédito Imobiliário, o governo está aí esperando que o projeto apresentando uma oferta de crédito imobiliário que possa movimentar também esse setor e reduzir um pouco o déficit que se tem hoje por conta de programas habitacionais que nos últimos anos perderam um pouco a força, como Minha Casa Minha Vida. Você entende que há uma expectativa de que realmente um projeto como Acredita no Crédito Imobiliário possa trazer a construção civil para dentro dessa discussão, para dentro da questão econômica do país novamente? Olha, eu acredito que é um passo para que isso aconteça. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje, o crédito imobiliário, significa 10% do PIB brasileiro. Tá? Então o Brasil vai lá, constrói riquezas na ordem de 10 bilhões de reais, 10 trilhões de reais por ano. 1 trilhão desses 10 trilhões é o que a gente tem de crédito imobiliário. Países em desenvolvimento costumam ter entre 20% e 30% do PIB, né, em crédito imobiliário. Então o Brasil está muito aquém de países em desenvolvimento, e países já desenvolvidos têm números, às vezes, de 40%, 50%, 60% do PIB. Então, o Brasil hoje, realmente, os mecanismos de crédito imobiliário é muito pequeno, não é suficiente para a gente conseguir entregar moradia para muitas pessoas que não têm moradia, ou para entregar melhores moradias para pessoas que vivem em condições que poderiam ser ainda melhores. Então, o governo dá um passo, não o primeiro passo, mas é mais um passo para conseguir ajudar esse mercado de crédito imobiliário, autorizando, né, algumas negociações dos entes aí que cuidam do valor, né, onde está hoje o valor do crédito imobiliário, ele é muito calcado na poupança. Só que como a poupança foi diminuindo ao longo dos últimos anos, porque a poupança rende muito pouco e tem aplicações muito melhores do que a poupança, o dinheiro do crédito imobiliário foi minguando. Então o governo está tentando impulsionar novamente aí a base do crédito imobiliário, ou seja, dar mais dinheiro para os entes e para os bancos que emprestam, né, para que tenha mais pessoas que possam ter crédito imobiliário no país, para que esse percentual do valor do PIB, que hoje é 10%, possa alcançar pelo menos os patamares de 20% a 30%, que são dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Não acho que essa única medida vai fazer com que isso aconteça, mas ela ajuda e sinaliza uma preocupação do governo e vai ajudando o nosso percentual aí aumentando ao longo dos próximos meses e próximos anos. E também vale lembrar que os juros têm caído, né? O juros chegou aí a um patamar de quase 14% até 6 meses atrás, ele está caindo, já está aí próximo dos 10%, e quanto mais esses juros vai caindo, também mais fácil desse crédito imobiliário, das parcelas caberem no bolso da população. Então, os juros caindo, a taxa fica mais baixa, a mensalidade fica mais baixa, auxilia, e o governo ajudando a que tenha o bolo de dinheiro de crédito imobiliário seja maior. Então, eu entendo que o crédito, de fato, vai existir vai existir um turbo aí para as novas construções, para as construtoras, né, trazerem mais possibilidades para o mercado, tanto do governo, vindo com esse dinheiro do governo, como também desses juros mais baixos. Mas ainda não é suficiente, eu acho que é uma medida de várias outras que a gente precisa ainda fazer aqui no nosso país. Nós estamos conversando com Rica Mello, economista especialista em gestão de negócios,
falando a respeito do programa Acredita, lançado essa semana pelo governo federal. Segundo dados, inclusive, do Serasa Experience, cerca de 6.300.000 micro e pequenas empresas estavam inadimplentes em janeiro desse ano. Esse é considerado o maior número da série, iniciada em 2016. Como especialista em gestão de negócios, Rica, gostaria que você falasse também para o nosso ouvinte, dono de uma pequena empresa, quem está pensando em abrir também o seu próprio negócio, a importância de, eventualmente, fazendo parte de um programa desses, renegociando dívidas passadas ou entrando no negócio, ter o cuidado com a gestão para que uma dívida não vire uma bola de neve ou para que um crédito facilitado não se torne um novo problema a médio e longo prazo. Olha, sem dúvida, de fato, todos esses programas que o governo lança ou que os bancos às vezes lançam de renegociação de dívida, a coisa mais importante que o empresário ou que a pessoa física que tem uma dívida, né, que começa a pagar, é garantir de que nesse novo refinanciamento ele não vai deixar de pagar as suas contas, né? E aí vale as regras para a pessoa física e para a pessoa jurídica, você que está aí, teve um empréstimo porque comprou uma geladeira ou porque comprou alguma coisa para sua casa, ou tinha que comprar comida porque não tinha dinheiro para comprar comida para sua casa, ou para um empresário que quis fazer algum investimento, contratou novos funcionários ou comprou uma nova máquina e tudo mais, é que as suas contas, a sua despesa tem que ser menor do que a sua receita. Então, você tem que conseguir transformar, né, os seus custos têm que ser menores do que aquilo que você ganha hoje em dia. Então, você tem que tomar esse grande cuidado na hora que você refinancia para garantir que da onde vem esse dinheiro que você vai pagar esse refinanciamento. Porque os refinanciamentos, eles sempre têm juros muito mais baixos, eles têm prazos muito mais alongados, você volta a ter o nome limpo no mercado para você fazer até novas dívidas ou novos empréstimos. Então, é uma chance de ouro, né, que os empresários e que as pessoas têm para conseguir ter juros, não juros mais abusivos, como muitas vezes as pessoas que se endividam pagam juros abusivos para os bancos, cartões de crédito e tudo mais, terem juros mais decentes, juros mais fáceis de você conseguir pagar uma dívida. Então tem que tomar muito cuidado, é a hora de você às vezes ter que fazer a venda de alguma coisa que você já tem para você garantir que você vai pagar aquilo, é a hora às vezes de você chamar os familiares, chamar a família para auxiliar também nesse pagamento, é a hora às vezes de você conseguir ter que buscar uma segunda fonte de renda para garantir que você vai ter o dinheiro necessário para pagar as suas parcelas, ou seja, é uma hora de organização, é a hora de organizar e falar, não é porque está entrando dinheiro, porque agora eu posso me endividar um pouco com o banco, eu posso refinanciar, agora está tudo certo, eu posso pegar novos empréstimos, porque isso pode ser que daqui a 2, 3 meses, 6 meses, um ano, você entre numa bola de neve de novo que seja muito maior do que você está agora. Tem que ter a responsabilidade de, no momento que você refinancia uma dívida, você tem que fazer todos os esforços possíveis para pagar aquela dívida. Essa é a sua prioridade número 1. Pagar essa dívida, pagar esse seu financiamento, pagar essas mensalidades, não deixar elas para trás. Porque se você deixar elas para trás, muito provavelmente você vai ter uma dívida muito maior lá na frente e aquilo que era para ser bom acaba não sendo interessante, acaba não te trazendo um benefício real no médio e no longo prazo. Manhã Bandeirantes conversou com Rica Mello, economista e especialista em gestão de negócios, a quem agradecemos muito pelas informações e pelo que certamente vai servir de orientação para muita gente que está nos acompanhando na manhã de hoje. Rica, muito obrigado, um prazer ouvi-lo, espaço sempre aberto para você aqui nas nossas entrevistas, nos nossos debates. E fique à vontade também para as considerações finais. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, se quiser divulgar as redes sociais, é sempre importante ter o contato direto com especialistas como o Rica. Olha, se o pessoal quiser saber um pouquinho mais, a minha rede social é @ricamelo, com 2 L's, oficial. É só um O, Rica Mello Oficial, tudo junto. Pode dar uma olhadinha lá, eu falo bastante sobre gestão, sobre negócio e tudo mais. Eu queria só agradecer de fato o espaço, a oportunidade aqui. Fico à disposição desse grande veículo de imprensa, Rádio Bandeirantes, que eu acompanho há anos, desde que eu sou criança. Tenho um privilégio, um grande prazer poder estar falando aqui com vocês. Prazer é todo nosso, agradecendo ao Rica Mello conosco na manhã de hoje aqui dentro da programação da Rádio Bandeirantes Campinas.